Gabriel Monteiro, falso herói? Juscelino Kubitschek era comunista? Getúlio Vargas foi um neofascista? E o ativismo político tomou conta do jornalismo atual nas grandes mídias velhas? Olha, esses e outros assuntos polêmicos eu conversei no canal Daniel Dias com Regina Vilela, que já foi, entre outras coisas, jornalista da Globo na década de 80, da Bandeirantes, da TV Futura, da TV Educativa. E olha, eu quero te falar um negócio. Hoje ela é youtuber, está sendo candidata a deputada federal pelo Ceará, carioca, mora há 20 anos em Fortaleza. E quero te falar para acompanhar essa entrevista se você gosta de temas polêmicos. Assista essa e assista as outras partes, porque eu cortei por tema a cada parte dessa entrevista, que foi sensacional, meus amigos. Só vocês vendo realmente. Fiquem conosco, canal Daniel Dias. Vamos falar a verdade, né? O déficit aqui é imenso, né? No funcionalismo público, no servidorismo público. Inclusive, eu fiz uma matéria agora para o meu novo canal de YouTube, de frente ao fórum, pegando alguns funcionários públicos que estavam saindo do fórum, estavam indo para o fórum, né? Para dar um depoimento, o que eles achavam da reforma administrativa, né? Isso foi bem polêmico, né? Porque, assim, muitos não quiseram dar essa opinião, mas alguns eu consegui fazer com que dessem a opinião sobre o funcionalismo público, se realmente a reforma administrativa vai ser uma coisa boa, não vai ser, né? Muitos ficaram em cima do muro para não responder isso, né? Mas, enfim, o Rio de Janeiro, eu acho, assim, que o descaso já começa lá no JK, né? Porque quando o JK faz Brasília, para fugir dos holofotes, afinal de contas, Carlos Lacerda era um opositor aos governos que aqui passavam, né? O carioca não era esse povo que ele é hoje politicamente falando, ele era politizado, sim, ele saía às ruas, ele protestava, era muito politizado, do estado da Guanabara. Né, meu querido? O Rio de Janeiro era Distrito Federal, né? Distrito Federal. Então, a política estava na veia. Janeiro, capital da Guanabara. Né? Exatamente, estado da Guanabara. E quando existia o estado da Guanabara, era outra coisa. Então, o que acontece? Quando o JK, minha opinião, tá? Não sei se você concorda com a minha opinião. Quando o JK ele vai fazer Brasília e ele sai para fugir dos holofotes, que vem com aquela história que o Brasil pode ser invadido, sendo que o Brasil é um país pacífico e tudo mais, enfim, para mim ele quis claramente fugir dos holofotes, ele leva só 40% das repartições públicas e deixa 60% das repartições públicas por aqui. Eu acho que isso é um erro porque ele não deu suporte. Ele leva, mas não dá suporte. E aí começa, né? Um lugar que fica sem suporte vira um descaso. Acaba que você ficando à mercê de políticos que aqui se encontram depois de JK para agora, e aí você acaba encontrando o Brizola. Brizola, para mim, é um mal que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? E o Brizola fez acordo com bandidos, né? Hoje a gente vê o Rio de Janeiro nesse descaso tremendo. Inclusive a Neuzinha Brizola, sua filha, que era envolvida com os bandidos e tudo mais. Para os mais antigos, como eu e você, a cocaína é chamada de Brizola, né? Justamente por isso, né? Pelo envolvimento de Neuzinha Brizola e tudo mais, de Brizola deixar com que o narcotráfico continuasse crescendo lá, fez acordo com bandidos. Enfim, de lá para cá, desde JK, que não deu suporte para um lugar que tem a história toda do Brasil, querendo ou não, as pessoas falam, o carioca se acha, tal, isso. Nada funciona aqui no Rio de Janeiro, a verdade é essa. E aí a gente fica muito triste quando a gente ama um lugar aqui no Rio de Janeiro, que tem toda a história do Brasil aqui dentro do Rio de Janeiro, e a gente vê esse descaso de político a político, de governador a governador. Se não existisse internet, se não existissem veículos de comunicação, e se nós chegássemos a algum lugar lá fora e falássemos para essas pessoas, olha, eu estou num estado que os últimos 5 governadores tiveram indiciamento com a polícia, iriam dizer que nós estaríamos com cascata, com mentira, com qualquer tipo de coisa, menos com a verdade. Mas como há meios de comunicação, sabem que nós não estaríamos falando mentira nenhuma, né? Isso é uma vergonha o que acontece no Rio de Janeiro. Como é que você, carioca, da Gema, você que ama, tenho certeza, o Rio de Janeiro, você hoje fez uma escolha pelo Ceará, porque você lá atrás teve um convite de trabalho e tudo mais, mas com certeza você ama o Rio de Janeiro. Como é que você vê tudo isso que eu falei? O carioca é apaixonado pela cidade.
mas ele é um apaixonado que ele não tem compromisso com a cidade, infelizmente. Ele não cuida da cidade, que oferece uma beleza natural para ele. Ele não cuida da história que ele deveria valorizar na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se transformou, claro, na casa dos esquerdistas. O Rio de Janeiro se transformou numa zona, né? num negócio desbaratado. Foi isso, na verdade, que me tirou do Rio de Janeiro. Eu fui repórter no Rio de Janeiro, repórter de rua. Eu cobri chacina da Candelária, chacina de Vigário Geral, Batomuxi, uma série de acontecimentos que foram me tornando muito desgastada com a violência, com o descaso, com a corrupção do judiciário, corrupção política. Você sabendo que Sérgio Cabral era pilantra, todo ano sendo reconduzido para a presidência da Assembleia Legislativa, agora tem o tal do siciliano. Sabe? É a corrupção moral que destruiu o Rio de Janeiro. E não vem de hoje, né? Não vem de 20 anos atrás. Na verdade, vem desde a descoberta do Brasil, desde que o Rio de Janeiro se tornou principalmente capital. Onde tem, vamos dizer assim, governo central, é tudo muito mais confuso e muito mais burocrático. E desde o Império, o Rio de Janeiro já era desgastado, com corrupção governamental. O pulo da República, né, da monarquia para a República e até o JK, você vê que a gente passou até por ditadura de Getúlio Vargas, que era um nazi-fascista, mas que, para muitos políticos, ele é endeusado ainda no Brasil como se fosse o grande pai dos pobres, um grande político. Ele era um político, sim, populista e tudo mais, mas nazi-fascista. Foram 15 anos de ditadura. Depois ele ainda foi reconduzido ao governo. Por quê? Porque comandava tudo. O Estado era tremendamente burocrático, foi lotado. E desde sempre o Estado é inchado pelos governantes. O Juscelino esvaziou o Rio de Janeiro. O Juscelino tinha um projeto pessoal comunista. Regina, o JK era comunista? Sim, o JK era comunista. Entregou o projeto da capital do Brasil a dois comunistas, a Oscar Niemeyer e a Lúcio Costa. Eles construíram Brasília para levar o governo do Rio de Janeiro, que era muito próximo ao povo, né, porque era ali no Palácio do Catete, qualquer manifestação se ocupava à frente do Palácio do Catete, para longe das pessoas, para não haver manifestação, afastar realmente, com o propósito de ser uma capital completamente comunista, levar para lá aqueles que iriam dominar o país com a sua burocracia, né? É a nomenclatura, como se chama. E era necessária a capital em Brasília. Eu hoje vejo Brasília com uma outra ótica. A cidade acabou crescendo, né? Oferece uma qualidade de vida para quem vive ali no plano piloto e nos seus arredores, e tem uma série de cidades satélites que, vamos dizer assim, que são o sustentáculo do GDF, que é o governo do Distrito Federal, populista. Terras ocupadas por grilagem. O maior grileiro da história de Brasília já morreu, que era o Roriz, que foi governador de Brasília várias vezes, porque o povo de Brasília, quem elege esses governadores, são as populações das cidades satélites, que é a politicagem da negociata, da grilagem. Infelizmente, isso acontece. E são os candangos, né? Familiares de candangos que foram construir Brasília. Era exatamente o que o JK queria: o povo pobre, trabalhador, longe. E a nata da nomenclatura, né, da burocracia estatal, ali encastelada nos seus blocos de apartamento, nos seus conjuntos habitacionais,
expansivos, né, e tudo mais, as casas em Brasília. Eu conheço Brasília desde a década de 70, porque o meu padrinho era militar e foi morar lá, entendeu? Então, a gente foi, quando criança ainda, conhecer Brasília. Ainda aquela terra vermelha, os conjuntos de militares muito bem montadinhos e tudo mais, e eu fui lá conhecer. JK era um comunista, apenas que assumiu ali disfarçadamente, porque era o presidente Bossa Nova, né? Era o simpaticão, o mineiro, corrupto até mandar parar, endividou o Brasil ainda mais, endividou Mas, muito o Brasil. Regina, esse esvaziamento do Rio de Janeiro é porque o Estado é inchado, mas deixou aí as pessoas que não quiseram ir. Mas o Estado pagou a transferência de todo mundo que quis ir. Ainda tem muita repartição pública federal no Rio de Janeiro? Tem, mas a tendência é acabar. E a reforma administrativa é necessária. Infelizmente, a gente sempre vai arcar com o custo da aposentadoria desse pessoal. O Estado aumentou muito com a entrada do PT, um concurso atrás do outro, e principalmente para as faculdades de direito, que nos últimos 40 anos foram tomados pelos professores esquerdistas. Então, não saíram advogados, saíram militantes da esquerda que dominam o vade-mecum do direito, né? Dominam a legislação. Por isso, nós temos um Estado inchado, atrasado, que, na verdade, não oferece ao público o serviço pelo qual recebe, e recebe sempre muito bem. Regina, você é contra o funcionário público? Não, eu sou contra o servidor público, que não entende a função dele como servidor público. Se ele faz um concurso e ele está assegurado ali, ele está cagando para o público que ele atende. Eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que existe, sim, uma casta no funcionalismo que sempre foi assim. E se você procurar na cultura popular, tem até uma música antiga que diz funcionária letra O. Eu não lembro agora o sambinha, então, mas é um deboche exatamente desse pessoal da época do Getúlio. Estado inchado, Estado pendurado. Os estados do Nordeste, a maioria dos funcionários, está pendurado no governo do Estado, está pendurado no governo da capital. Então, qualquer ameaça a eles, eles reagem, né? E são serviçais de uma pequena casta que ocupa o poder, como acontece aqui. Eu vou te dar o exemplo de Sobral, onde eu estive há um mês, mais ou menos, há 3 semanas, né? Lá, o cara que trabalha, que é empresário, que tem um negócio, não pode ter opinião política divergente. Tem que ser dos Ferreira Gomes, tem que ser do PDT, porque se não for, se não postar lá um adesivo dos Ferreira Gomes, simplesmente ele vai ser perseguido pelos fiscais da prefeitura. Ou seja, o servidor não é servidor da cidade de Sobral, é servidor da família que ocupa o cargo. E isso acontece no Brasil desde 1500 com as capitanias hereditárias. Então, o que tem que mudar é a mentalidade do brasileiro. Vai mudar? Não sei, não sei. Eu faço uma campanha, querido, diferente. Eu sou candidata a deputada federal esse ano. Eu faço uma campanha igualzinho eu fiz em 2018. Eu faço apenas um cartão de visita com o meu número, com uma recomendação para o eleitor aqui, ó. Guarde este cartão e para manter nosso contato. O eleitor precisa ficar de olho nos seus representantes. Está aqui, ó. Não estou inventando nada, não. Está aqui, tá vendo? E o meu cartão tem o quê? Tem o meu número de telefone. Igualzinho o meu cartão de 2018. Porque eu tenho uma visão sobre política que é diferente dos demais. Eu não peguei dinheiro para fazer bandeira, para botar cabo eleitoral aí, para botar as pessoas como poste humano na rua, num sol de 40 graus aqui, para fazer propaganda para mim. Eu vou andando pela cidade distribuindo o meu cartão. Porque eu acredito que campanha política deve ser feita dessa maneira. Eu me apresento... corpo a corpo, né? Entendeu? E sim, eu sou a favor de uma reforma administrativa, mas ao contrário do que a maioria pensa, que a maioria pensa porque é ignorante, que não conhece exatamente a proposta, não é demitir os que já estão, porque no Brasil a lei sempre favorece quem está no poder, quem está na burocracia. Então, não há um retrocesso. O que se pretende é fazer uma reforma administrativa de que, caso você venha a ser concursado,
preste o seu serviço. E se você cometer uma falha, você seja demitido. Como acontece na iniciativa privada. Nós temos privilégios demais para o funcionalismo público. Isso tem que mudar e tem que esvaziar, porque nós temos muitos funcionários públicos, tanto no município, quanto no governo de estado, quanto no governo federal. Alô, galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.